Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso entrevistado é o deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. Deputado, queria começar falando com o senhor a respeito do novo Fundeb, que ontem a regulamentação passou pelo Senado. O Senado apresentou algumas modificações em relação àquilo que a Câmara havia aprovado. Talvez a principal modificação foi retirar aquele percentual de 10% que iriam para as organizações S, para entidades filantrópicas sem fins lucrativos também, que na verdade são escolas particulares. Eu queria saber o que o senhor pensa disso e como é que foi o voto do senhor e o que o senhor pensa dessa decisão que foi tomada ontem pelo Senado, já que inclusive a partir das mudanças esse projeto volta, a regulamentação, melhor dizendo, volta novamente para a Câmara. Olha, Rodrigo, boa abordagem. Está correta a posição do Senado. Eu havia votado para que o Fundeb fosse 100% escola pública. Esse discurso de que é público, mas não é necessariamente estatal, isso é uma balela, até porque, de fato, você está tirando recurso das áreas menos favorecidas do país, das áreas mais pobres, e trazendo-os para os centros que já têm melhores condições. Porque essas escolas filantrópicas, elas não estão nas pequenas cidades, elas não estão nos distritos, elas não estão nas áreas pobres do país, elas estão em grandes centros. Portanto, é um equívoco, é um erro, não é equívoco, não, é um erro a decisão que a Câmara tinha tomado de destinar parte do recurso do Fundeb para os filantrópicos, para o Sistema S. Portanto, o Senado fez correto e eu espero que a Câmara agora tenha juízo, tenha responsabilidade e mantenha a decisão do Senado. Deputada, a gente não pode deixar de falar também sobre a questão da vacinação no Brasil, né? É um tema que está sendo muito discutido aí por brigas políticas ou por entidades que defendem a compra de uma forma mais acelerada para que a gente possa evitar, inclusive, uma segunda onda que pode chegar ao país de forma mais breve. Como que o senhor tem acompanhado toda essa discussão em relação à compra dessas vacinas? O governador Romeu Zema já falou que os mineiros não ficam sem vacina, o presidente Jair Bolsonaro disse que não toma, mas que a população vai ser vacinada, e tem agora essa questão de esperar a Anvisa dar essa liberação. Como que o senhor tem acompanhado essa questão? Olha, com muita preocupação, porque enquanto esse debate político e ideológico em torno da vacina ocorre, a população está sendo contaminada e morrendo. Números absurdos, inaceitáveis sob qualquer perspectiva. Então, com muita preocupação. Nós aprovamos uma lei no mês de maio exatamente para reduzir prazos ou garantir, né, ou obrigar que a Anvisa tivesse uma agilidade maior no sentido de avaliar produtos que já tenham sido objeto de avaliação e de autorização por agências de outros países. Então, eu espero que a Anvisa, de fato, tenha concentração máxima agora na análise dessas vacinas, que essa discussão política em torno da origem da vacina, ela seja definitivamente superada. Não faz nenhum sentido isso. A população vai pagar um preço muito alto por essa briga política e vai pagar um preço muito alto por esta ação do governo federal de colocar em dúvida, colocar em xeque a vacina, de estimular que as pessoas não vacinem. Isso é um erro, né? O Brasil já pagou caro e já faz mais de 100 anos que já houve campanha para que incentivasse, que demonstrar que a vacina é fundamental. Portanto, vejo com muita preocupação, os governadores estão corretos, Zema está correto, Dória está correto de garantir as vacinas, mas a política de vacinação do Brasil é uma gestão do SUS, é uma gestão do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde tem que ter competência técnica e política de articular todos esses esforços estaduais, municipais e somar, e não fazer do esforço de um governador, da decisão de um governador, um motivo de briga política. A população não pode pagar o preço com a vida por essa briga política, por essa divergência política que eu reputo muito desnecessária e muito preocupante. O governo central precisa de assumir esse papel de coordenar esse esforço,
nós vivemos um país federado, os estados, os municípios têm suas autonomias, o governo federal tem sua autonomia, mas o governo federal central tem um papel importante, que é de coordenar o esforço de todos os órgãos, coordenar o esforço de todos os estados e municípios. Portanto, eu espero que o governo federal, o governo central, tenha essa competência política de, nesse momento, assumir essa coordenação e não potencializar possíveis divergências por razões político-ideológicas. Como é que o senhor avalia, deputado, a avaliação, ou melhor, a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nessa questão que envolve agora o plano nacional de vacinação contra a Covid? Há muitas críticas. Hoje o governo, inclusive, vai lançar, né, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o governo federal vai anunciar como é que vai funcionar e etc. Está promovendo aí um evento, vai ter a participação do presidente, mas há críticas à postura do ministro Eduardo Pazuello. Que juízo que o senhor faz? Acho que o ministro Pazuello está pagando o preço da posição do governo central, né? Eu tenho muitas convergências com o governo Bolsonaro, mas nesse ponto eu divirjo da ação, da estratégia que ele utilizou de potencializar do ponto de vista político e politizar, ideologizar esse debate sobre a coordenação do enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que o ministro, no limite dele, ele está trabalhando, mas falta uma orientação do governo central no sentido de potencializar os esforços e não fragmentar esses esforços. Eu acho que o erro está sendo essa fragmentação, gastando muito tempo com o debate político e, efetivamente, o plano precisa ser objetivo, o plano precisa não só relatar o que todos já sabem, mas tem que ser um plano no sentido de ser protagonista de um esforço para garantir que a vacina chegue mais rápido, que tenha recurso para a vacina chegar, que tenha os meios logísticos de distribuição, já que nós não temos uma vacina só e uma condição só de acondicionamento, que vai exigir mais de uma estratégia, mais de um esforço, né, de distribuição, de acomodação dessas vacinas. Portanto, o ministro está numa situação talvez a mais importante do momento, né? Tira o ministro da Economia, que tem a sua responsabilidade de salvar o país na questão econômica, está o ministro com a responsabilidade de salvar o país na questão da saúde. Portanto, está sob pressão também tremenda, é claro, mas entendo que o Ministério precisa de fato, ser protagonista desse processo, e não andar a reboque do Supremo, de ficar exigindo, respondendo ao Supremo a toda hora, porque aí não haverá plano, haverá apenas resposta para fugir de uma ação judicial. Então, o Ministério precisa, de fato, assumir esse protagonismo, de coordenar todos os esforços e garantir que o país vá adquirir as vacinas que tiver disponível no mercado e que vá fazer a distribuição corretamente dessas vacinas. Agora, deputada, em relação à condução do governo federal de uma forma geral em relação à pandemia, como que o senhor avalia? A gente está aí caminhando para o 10º mês de pandemia, comércio fechado em algumas regiões, fechado por muitos meses, a economia, né, que já estava crítica, ainda que reagindo de forma lenta, mas já estava numa situação crítica, escolas fechadas e muitas críticas de especialistas que defendem, por exemplo, o retorno às aulas presenciais. Como que o senhor tem visto essa postura do governo federal? Olha, eu acho que o governo perdeu a oportunidade de coordenar esse esforço quando ele editou a medida provisória para desautorizar os estados e os municípios. Isso gerou uma reação, porque nós vivemos num país que é um Estado federado, que a Constituição garante níveis de autonomia dos entes federados, mas cabe ao governo central, se não do ponto de vista das decisões administrativas, em alguns aspectos, mas do ponto de vista da coordenação de todo o esforço. Eu entendo que se ele não tivesse editado aquela medida provisória para dizer que seria ele que iria mandar, e no sentido de neutralizar possíveis ações de governadores e prefeitos, acredito que nós teríamos tido outra solução, né? Ou pelo menos não estaria vivendo desses conflitos. Eu acho que o erro do governo foi potencializar esses conflitos, né? Aquela medida provisória, na minha leitura, foi um erro estratégico, porque ele forçou reação de governadores, reação de partidos, reação de prefeitos, porque efetivamente nós somos um país federado
que Estado, município e União têm suas competências e tem que trabalhar harmonicamente. Então, acho que, infelizmente, acho que esse foi um erro e que nós temos pagado caro. Agora, é claro que ninguém tinha, e eu acho que é ninguém mesmo, tinha uma solução para todos os problemas. É uma realidade nova, é uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, não tinha país nenhum preparado para a pandemia. Nós tínhamos países e estados e governos mais preparados para fazer a gestão. Mas tanto é que os Estados Unidos está lá com um índice, um recorde absurdo de morte e contaminação, né, país da Europa. Portanto, a pandemia não escolheu país, nem regime, nem governo para atacar. Mas eu acho que nessa coordenação o governo poderia ter tido um papel muito mais relevante, o governo federal poderia ter tido um papel muito mais relevante se, ao invés de potencializar essas críticas, se ele tivesse assumido o papel da coordenação, o papel político, ainda que do ponto de vista da autonomia administrativa de decisões, efetivamente, estados e municípios também tivessem suas competências, como tem, mas ele perdeu o protagonismo político de fazer essa coordenação. Eu acho que isso tem trazido muito problema, tem perdido muita energia por conta disso, e não é momento de perder energia. Deputado, mesmo em meio à pandemia, outros projetos ou outras discussões precisam ser colocadas. A gente já falou com o senhor aqui em outras situações no Café com Política sobre o pacote anticrime e as mudanças na progressão do regime. Como que estão essas discussões? Olha, obrigado pela abordagem. A progressão do regime do sistema prisional hoje, né, dos presos, houve uma mudança importante, significativa, introduzida no pacote anticrime. E eu me permita dizer, né, que nós que conseguimos levar essa proposta para dentro do pacote, porque ela não era originariamente prevista no pacote, nem na proposta do ministro Alexandre de Moraes e nem na proposta do ex-ministro Sérgio Moro. Essa era uma proposta que tinha sido objeto de uma comissão especial, onde eu fui relator, e como integrante do grupo de trabalho do anticrime, eu propus e o colegiado aceitou. Então, houve uma mudança extremamente importante nos critérios, né, na modulação de progressão do regime. É preciso lembrar que, até a Lei 13.964, a progressão prevista era no sexto da pena, que corresponde a 16% da pena, 16,8%, e 40%, que era 2/4 2/5, né, na verdade, da pena para o crime hediondo primário e 3/5 no hediondo reincidente. Então, apenas 3 níveis, 3 modulações. A partir do pacote anticrime, nós colocamos 8 modulações, e que leva em conta a reincidência e o uso da força, o uso da violência e da ameaça contra a pessoa. Então, é uma modulação muito mais justa, que faz, que na nossa visão, torna muito mais rígido o cumprimento da pena, e que, levando em conta o uso da violência e o uso da ameaça, é muito mais justo, inclusive. Então, nós temos hoje 16% para aquele crime sem violência, sem ameaça primário, 20% para o crime sem violência, sem ameaça, que é reincidente, 25% para o crime cometido com violência contra a pessoa e com grave ameaça primário, 30% para o crime cometido com violência contra a pessoa, grave ameaça, reincidente, manteve os 40% do hediondo primário e 50% para o hediondo primário com resultado morte, 50% para aquele que exerce o comando de organização criminosa voltado para crime violento, para crime hediondo, e também 50% para aqueles que constituem milícia privada. Então, por exemplo, no caso da milícia, é uma mudança de 212% no tempo. No caso daquele que exerce o comando de organização criminosa, também houve uma alteração de 212% no tempo de cumprimento da pena. Até a lei anterior, era 16%, aquele que exercia o comando de uma organização criminosa voltada para crime violento. Hoje são 50%. Então, é um aumento de 212%.
manteve os 60% para o hediondo reincidente sem resultado de morte e 70% para o crime hediondo com resultado de morte. Então, nós avaliamos que foi uma mudança das mais importantes, das mais significativas dos últimos 30 anos em termos de progressão do regime. E lembrando também que o tempo máximo de cumprimento da pena, que era de 30 anos, agora são 40 anos. Portanto, um aumento de 33%. Né? Nós, pegando uma situação de homicídio qualificado, por exemplo, o homicídio de um policial, que agora é um crime hediondo, que antes da vigência da lei do pacote anticrime e também da lei 19.492, que é de 2015, que nós qualificamos o assassinato de policiais, até 2015, um assassino de policial, se ele tomasse a pena de 12 anos, ele iria cumprir 16%. A partir de 2015, tornou hediondo, ele vai cumprir 40%, agora 50%. E se ele pode cumprir, se a pena chegar, pode cumprir 40 anos. Portanto, até 2015 ele cumpriria 11 meses de pena e agora ele cumpre 60 meses de pena para ter o direito à progressão. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ping-pong com a gente, perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. O ano de 2020. Olha, infelizmente não dá para passar a borracha. É um ano, do ponto de vista, para muitos, né, dito como perdido, mas talvez seja o ano da nossa salvação, porque a pandemia nos fez repensar muitos dos nossos valores, das nossas orientações, e no mandato nos fez pensar muito no papel do Estado, no papel do SUS, no papel da política para essa solução dessa pandemia. Vacinação contra a Covid, obrigatória ou não? Ela não pode ser obrigatória, né? Nenhuma vacina é obrigatória no Brasil, mas ela deve ser tomada por todos, deve haver um incentivo. O que deve ser proibido são essas campanhas, essas manifestações anti-vacina. Isso sim deveria ser proibido. Agora, a vacina, ela é livre, mas que deveria ser tomada por todos. Presidência da Câmara, apoio a Arthur Lira ou a nome de Rodrigo Maia? O voto secreto, nós estamos discutindo esse caminho, porque a presidência da Câmara tem um papel estratégico e fundamental para o encaminhamento de todas as políticas no plano federal. Por enquanto, estamos participando da discussão, mas assim, sem deliberação. Deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, deputado. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à Rádio Sul mais uma vez.